Bom, então já deu o sinal que a gravação começou, agora está gravando oficialmente. Então, bom dia, né, a todos e a todas. Enfim, vamos dar início aqui a mais um seminário do Grave BR. O nosso palestrante de hoje é o professor Júlio Fabres, que é, enfim, uma figura bastante conhecida aqui nesse espaço, mas muito mais conhecida fora dele, né? Então, o professor Júlio, ele fez a graduação dele na Universidade Federal do Espírito Santo e o mestrado na Universidade Federal de Minas Gerais, e no doutorado ele seguiu para a França, onde ele fez os seus estudos na Universidade Pierre e Marie Curie, que o sistema francês é sempre muito complicado para mim, mas agora eu acho que faz parte da Sorbonne, não é isso? Na verdade, sempre foi, né? Mas agora eles mudaram de nome para dar mais visibilidade internacional, acho que foi. Entendi, tá certo. Bom, a professora Nádia mandando bom dia, bom dia. Bom, o professor Júlio é atualmente professor titular da Universidade Federal do Espírito Santo. Ele foi professor e pesquisador visitante em instituições na França, na Rússia. Ele é extremamente ativo na formação de estudantes, na organização de eventos. É autor de mais de 200 de artigos científicos. E também é pesquisador nível 1B do CNPq, né? E está sempre, vamos dizer assim, trabalhando para divulgar e para aglomerar, né, no sentido, vamos falar no sentido positivo, né, a comunidade de gravitação e cosmologia no Brasil. E é um grande prazer receber o professor Júlio hoje. Então, professor, eu passo a palavra a você e, mais uma vez, agradeço a sua ativa participação no Grave PR e também a palestra de hoje. Muito obrigado. Obrigado, Antônio, pela apresentação, bastante gentil, e também eu que agradeço, né, pelo convite, né? Eu tenho acompanhado praticamente todos os seminários, quando é possível, né, do Grave BR, e tem sido excelente, tá? E isso até é um desafio hoje, tentar manter o nível desses seminários, que inclusive está permitindo, acho, uma maior integração entre os diversos pesquisadores do Brasil, né, que é um país que a gente tem que lembrar, né, um país de 8 milhões e meio de quilômetros quadrados, 200 milhões de habitantes, enfim, bastante, que às vezes a gente desconhece, infelizmente, o que um ou outro faz, as diferentes instituições e pesquisadores. Eu optei por propor hoje falar sobre alguns trabalhos que temos desenvolvido aqui na UFES, né, durante os últimos anos, já fazem, posso falar até talvez décadas, né, que tratam, sobretudo, estudos de estruturas do tipo buracos negros, que a gente poderia também estender para buracos de minhoca, singularidades nuas, como vou descrever depois. E uma constante, ou quase uma constante nessas estruturas que a gente tem feito, é o encontro de estruturas que são, que eu posso chamar de exóticas, no sentido que elas têm propriedades bem distintas dos buracos negros clássicos, por exemplo, pensando em Schwarzschild, e que essas propriedades têm relações, às vezes, com teorias que introduzem alguns elementos novos, né? Por exemplo, alguns tipos de acoplamento não mínimo, e também são um dos problemas que eu vou tentar abordar, a questão de campos escalares, que, curiosamente, trazem vários desafios, né? Eu vou me deter, sobretudo, em alguns casos mais simples, para tentar não ser excessivamente técnico, obviamente, alguma tecnicidade é sempre necessária, né? Então, só falando algumas características importantes dos buracos negros, isso aí é uma predição que é fundamental na teoria da relatividade, a teoria da relatividade que trouxe, de uma certa forma, esse conceito, muito embora na teoria newtoniana
algumas evocações feitas em torno do século de passagem, do início do século XIX, podemos dizer, final do século XVIII, relacionado à velocidade de escape, em certas estrelas que poderiam ser muito massivas, né? Mas o buraco negro tem algumas características fundamentais. A principal delas, talvez, a existência de um horizonte de eventos, de essa hipersuperfície que separa duas regiões. Eles, então, constituíram uma novidade e trazida, posso dizer assim, pela teoria da relatividade geral, mas a compreensão desse buraco negro tem sido uma tarefa extremamente difícil. E isso é um dos pontos, digamos, paradoxais do estudo do buraco negro, porque, por um lado, você pode classificar eles como objetos extremamente simples, talvez os mais simples existentes na natureza, porque a caracterização deles, num caso mais geral, pode ser feita, em princípio, por três parâmetros: a massa, a carga e o momento angular. Em alguns casos, você pode colocar uma carga adicional, por exemplo, uma carga escalar, mas há discussões sobre isso, é um dos pontos que eu vou abordar, né? Por outro lado, compreender os buracos negros é algo não simples, e vários resultados interessantes têm surgido até nos últimos anos relativos a buracos negros clássicos, né? E isso temos aí, isso é uma coisa que ilustra o fato de que, embora a solução tenha sido obtida em 1916, né, Schwarzschild, a primeira, no seu leito de morte praticamente, né, não sei se foi exatamente no leito de morte, mas foi meses antes, pelo menos a publicação, não sei se foi saiu depois da morte dele, porque ele foi engajado na Primeira Guerra. Aliás, curiosamente, ele foi engajado no front Est, quer dizer, contra a Rússia, e na Rússia também tinha sido engajado para combater os alemães, onde estava o Schwarzschild, Friedman, que foi o criador que achou a primeira solução cosmológica representando o universo em expansão. E Friedman atuava na aviação, né? Então, tem gente até que especula se um dia um jogou bomba em cima do outro, ou tirou, né? Curioso, né? Sem tomar conhecimento. Mas, enfim, essa identificação do buraco negro, quer dizer, a compreensão deles se continua até hoje, mas as primeiras caracterizações mais fortes, a estrutura causal, enfim, a gente pode datar da década de 50, quando se compreendeu, por exemplo, que o interior do buraco negro continha uma física altamente não trivial. Era muito comum antes dizer que a solução de Schwarzschild não fazia sentido no interior do raio de Schwarzschild. O problema é que precisava outras coordenadas para compreender o que se passava ali. E isso demorou muito tempo, e até essa compreensão demora até hoje, né? Então, aqui a gente pode colocar a solução de Schwarzschild, né? Essa solução soa extremamente simples, mas lembrando que as equações da relatividade geral são altamente lineares, foi uma situação complexa tentar compreender, achar essa solução de uma certa forma. Schwarzschild era um grande físico e astrônomo, né? Ele conseguiu definir usando as coordenadas normais para o problema de simetria esférica. Seguramente eu acho que ele tinha em vista o problema de estrelas, né? E essa solução tem, então, caracterizada pela massa, e um dos aspectos importantes é que você, no interior do raio de Schwarzschild, você tem a inversão dos sinais e tem uma aparente singularidade no raio de Schwarzschild, que essa aí foi uma das dificuldades de compreensão dessa solução, que é extremamente rica ainda hoje, como eu vou mostrar, inclusive, dá origem a várias discussões, né? Então, nós temos tem essas características principais dessa solução. Ela é sintaticamente plana, que é importante para se reduzir o espaço de Minkowski, acho que tem um I a mais ali em Minkowski, desculpe. E ela contém essa aparente singularidade no raio de Schwarzschild, a partir do qual há a inversão do sinal. E, a partir, então, das pesquisas que foram feitas na década de 50, quando tem as coordenadas de Ehrenfeld-Finkelstein, depois Kruskal, enfim, os diagramas de Penrose, todo um processo nesse período, se pode construir o diagrama do espaço-tempo completo, quer dizer, uma extensão máxima da geometria, né? Porque a gente sempre tem que lembrar que uma escolha do sistema de coordenadas é um mapeamento, né, de uma variedade no R, no plano, né,
ou pelo menos no espaço euclidiano, então nem sempre é garantido que toda a variedade está coberta, e esse trabalho de identificar, então, a extensão máxima foi algo longo. E nela, a gente tem, então, nessa construção do diagrama de Schwarzschild, nós temos a identificação da região 1, que é a região, digamos, externa, onde que nós estaríamos, nós viveríamos com... e a região 2, onde que contém a singularidade, separando esses dois, temos o horizonte de evento representado por R+. E aqui tem as duas caracterizações, infinito passado, infinito futuro, as regiões nulo, infinito espacial, e também as cópias da região 1, 2, né, que aparecem nessa representação de Schwarzschild, da extensão máxima de Schwarzschild, e que deram origem até ao conceito de buraco branco, enfim. Mas, evidentemente, essas regiões 1 e 2 desaparecem numa situação de colapso gravitacional. Então, essa é uma característica importante. E temos aqui a singularidade, que é, sim, R igual a zero, é uma verdadeira singularidade, e isso é, obviamente, um problema, porque a física não gosta de singularidades. Há sempre a esperança de que uma formulação quântica possa resolver isso. Depois, óbvio, a história continua, depois dessa longa trabalho de compreensão das soluções de Schwarzschild, né? E depois também eu vou falar um pouco a Reis-Norte, por razões que vão ficar claras posteriormente, é que nos anos 70, nos trabalhos de Beckstein, de Hawkins, pôde definir uma termodinâmica para o buraco negro de Schwarzschild, e isso é devido ao fato de que você considera campos quânticos nesse espaço-tempo não trivial, e toda a teoria quântica de campos em espaço-tempo curvo gera efeitos como a emissão de partículas, né, a criação de partículas. Para o observador no infinito, ele vê um fluxo, então ele pode atribuir uma temperatura, e se você tem uma temperatura, usando as leis da termodinâmica, você pode definir uma entropia, e uma das características principais é que a temperatura inverso, no caso de Schwarzschild, inverso da massa, o que é bastante curioso, porque quanto maior a massa, em outras palavras, você pode falar energia, menor a temperatura. E quanto menor a massa, quer dizer, menor a energia, maior a temperatura. Isso tem um processo de evaporação no buraco negro. E, por outro lado, tem esse resultado extremamente interessante, que é que a entropia do buraco negro, assim definida, ela é proporcional à área, a área sobre 4. Então, que depois pode evocar, inclusive, os princípios holográficos, que são bastante discutidos hoje, né? E aí começa, como falei, ainda que seja conhecida, há quanto tempo a gente pode falar? Mais de 100 anos, essa solução ainda traz surpresas, né? Por exemplo, a solução de Schwarzschild representa, em princípio, um buraco negro. Se o raio de Schwarzschild é maior que o raio que a massa está contida toda dentro do raio de Schwarzschild. Tá? Então, não é o caso do Sol, não é o caso da Terra, mas pode acontecer em certos objetos estelares extremamente massivos, e isso tem sido comprovado inclusive pela detecção das ondas gravitacionais geradas da fusão desse objeto. Mas, por exemplo, você pode pensar, se olhar matematicamente, que essa solução poderia ser uma singularidade nua, você pode desaparecer com o horizonte de eventos. Basta você definir uma massa negativa. Nesse caso, não há horizonte de eventos. Inclusive, você vê que a temperatura se torna negativa, enfim, tudo passa a não fazer mais sentido. E singularidades nuas, elas seriam complicadas, porque o observador externo teria acesso a essa singularidade. E o caso é que se deseja que ela não exista. E o fato é que, enquanto que a estabilidade da solução de Schwarzschild, um assunto que vou tocar em vários momentos aqui, ela foi bem definida, né, em vários estudos também, né, por volta dessa época, década de 50, 60, enfim, mas às vezes revisitados em tempos depois. O problema da singularidade nua em Schwarzschild, com a massa negativa, só foi, digamos, abordado de uma forma mais precisa no início, coisa de 15 anos atrás. Primeiramente, num trabalho de Gibbons, que define que a singularidade nua ela seria estável de Schwarzschild. Tá? E esse é um problema grande, porque existe a conjectura de censura cósmica, que diz que toda singularidade, nesse caso, deveria estar coberta com um horizonte de eventos, o que evitaria problemas de causalidade. Quer dizer, uma singularidade que você tem acesso, você perde a preditibilidade. Também você perde, você não tem uma superfície de Cauchy muito bem definida, há uma série de problemas óbvios que aparecem se você está exposto a uma singularidade no espaço-tempo.
E essa conclusão do Gibbons e colaboradores era bastante surpreendente, mas bastou depois um trabalho de Gleiser Dott, da Universidade de Córdoba, na Argentina, em 2006, vocês veem, 15 anos atrás, para mostrar que, na verdade, ela é instável. Havia um problema no cálculo do Gibbons ligado a um polo que aparecia no potencial quando você estudava a singularidade, e esse polo, a regularização desse polo se tornou problemática. E é o pronto que a gente vai tocar. Então, o problema da estabilidade do buraco, da singularidade nua, possível singularidade nua associada a Schwarzschild, foi resolvido essencialmente há 15 anos atrás. Por isso dá toda a dimensão de como essa solução é rica, apesar de sua extrema simplicidade, né? Aparente, pelo menos. Tá? Júlio? E depois nós tivemos... Desculpa te interromper, Júlio. Há uma pergunta no chat feita pelo Saulo. Saulo, se você quiser fazer sua pergunta... Não, prefiro deixar no chat para não interromper, Antônio. Se quiser, pode ler. Bom, agora eu já interrompi, então eu vou ler a pergunta do Saulo. Desculpa, Antônio, você tem toda a razão. Júlio, só estou perguntando qual a interpretação física de uma massa negativa. Olha, massa negativa, obviamente, parece um problema acadêmico. Do ponto de vista acadêmico, é perfeitamente... por que não pensar, né? Mas existem algumas situações que poderia ter para você pensar numa massa negativa. Que é, por exemplo, sei lá, você tem a questão do efeito Casimir, né? E aparece situações com energias negativas que se comportam de uma forma repulsiva, e várias outras situações desse tipo. Então, do ponto de vista do trabalho de Gibbons e Dott, foi um trabalho puramente acadêmico, mas existem algumas situações físicas possíveis que estabelecem que talvez você possa interpretar como manifestação de massa negativa, como falei no caso do efeito Casimir. Mas o problema maior é a questão da censura cósmica. Se você quiser que a singularidade não exista, ela matematicamente é possível, então ela tem que ser instável. Tá? Mas na literatura existem outras situações também onde massa negativa são evocadas. A gente pode falar de uma massa efetiva ligada à violação das condições de energia, mas podemos talvez pensar numa massa negativa de repouso em alguma circunstância, embora isso completamente hipotético. Tá? Não sei, foi vago, Saulo, mas é porque é vago mesmo. Tá? Essa é uma especulação justificada por algumas situações específicas. Tudo bem? O Saulo agradeceu aqui no chat. Há também perguntas do Luiz Longo, Júlio. Eu não sei se você prefere responder agora ou deixar para o final. Como vocês quiserem. Pode ser agora, como vocês quiserem. Então, Luiz, você pode perguntar, ou eu posso ler, o que você preferir. Se não for problema, eu prefiro falar. Na verdade, eu coloquei duas perguntas aqui. Eu vou trocar a ordem do que eu escrevi, porque a segunda seria uma sequência da pergunta anterior. Você falou que, pelo menos no meu entender, que esses casos de massa negativa têm violação da condição de energia, né? Isso também acontece nos casos de Casimir, porque, pelo que eu entendi, no caso de Casimir é só uma coisa efetiva, né? Não uma coisa efetiva. Não é estritamente falando violando as condições de energia. Olha, no caso de Casimir, eu acho que é como você falou, eu acho que tem esse aspecto de ser efetivo, mas ali você tem um problema de condição de contorno, né? O fato é que se existe um efeito repulsivo, né, que pode aparecer em função da configuração do sistema, né? E aí tem um problema de como você interpreta isso no nível clássico, né? Então, se você pensar no nível efetivo, efetivamente você pode pensar que esse efeito repulsivo é dado por uma energia negativa. Obviamente, quer dizer, como eu falei, é efetivo, e efetivo ele tem um domínio de aplicabilidade complicado. Você teria que, em algumas circunstâncias, por exemplo, estudo da estabilidade, para ser mais rigoroso, voltar a uma formulação mais fundamental. Tá? Então, é o que eu poderia dizer nessa situação. Mas em algumas situações aqui, eu vou abordar essa questão dessa discussão efetiva em uma discussão que não é clara do ponto de vista fundamental. Tudo bem? Tudo bem, perfeito.
E a outra pergunta, você falou desse resultado dessa discussão entre estabilidade e instabilidade da singularidade nua. No fundo, a minha pergunta é em que nível que essa estabilidade foi verificada? Porque a gente pode ter estabilidade linear ou não linear. A gente pode ter, dentro da estabilidade linear, a gente pode ter estabilidade por modos ou estabilidade completa, né? Em que nível isso foi verificado? Isso foi verificado a nível linear, mas ali houve um problema na análise feita por Gibbons e colaboradores, porque um dos modos, os modos, se não me engano, axiais, tem os modos polares axiais, quando você faz análise perturbativa, como você calculava os modos quase normais? Né? Um deles, você tinha um comportamento potencial, você podia fazer análise, apresentava estável. Mas você tem que analisar para definir. O fato de você achar um modo que é estável não quer dizer que todos, você tem que analisar todos, né? E o outro modo apresentava um polo, na região finita, entre o horizonte e o infinito, tá certo? E aí é um problema de você tem que regularizar o potencial para fazer análise. Na presença de uma divergência ali, a análise fica mal definida. E o problema foi que o trabalho do Gibbons, eles usaram um procedimento que aproximaria isso para uma colagem de duas métricas, na proximidade ali do polo. O que o DOT mostrou, e eles concluíram pela estabilidade, que o DOT mostrou que isso equivalia a estabelecer uma descontinuidade da derivada. E ao fazer isso, é como se você colocasse uma massa, uma casca de massa, e a solução não era mais solução de vácuo. Tá? Então, esse que era o problema. Então, o problema é que a análise feita por Gibbons tinha essa dificuldade para uma situação específica. Tá? Mas a análise era linear. Tá? Certo, perfeito. Muito obrigado. Enfim, depois, continuando aqui, né, nós temos o buraco negro de Reis-Nordstrom, que foi praticamente no mesmo ano, foi 16 para 17 que foi encontrado, que introduz a carga. Embora pareça um problema acadêmico, às vezes vocês podem imaginar que uma estrela pode aparecer carregada devido ao processo como vento solar, enfim. Embora isso seja muito improvável, mas do ponto de vista fundamental, seria o próximo ponto, introduzir o campo eletromagnético, uma situação estática, então teríamos uma carga. E a solução é essa aqui, e ela apresenta agora dois horizontes. Tá? E o horizonte, ao contrário de Schwarzschild, esse conceito é importante, um horizonte de eventos, enquanto o horizonte Cauchy. E o principal, eu acabei não frisando lá, que em Schwarzschild a singularidade que aparece agora zero é do tipo espaço, aqui é do tipo tempo. Isso é importante, por isso que o horizonte interno, chamado de Cauchy, você perde preditibilidade ali dentro. E existe uma novidade também nessa solução de Reis-Nordstrom, que é o caso extremo, quando a massa se torna carga, igual a carga, então os dois horizontes eles se fundem, e existe uma singularidade nua. Tá? Agora tem uma massa positiva, que é quando a carga se torna maior que a massa, vocês veem que essas raízes se tornam complexas, então não faz sentido, rigorosamente. Então, essa solução é extremamente rica, tem esses diagramas, né? Da esquerda representa o caso onde a massa é maior que a carga, e aparecem, então, 3 regiões, sendo 2 regiões agora estáticas. Tá? No caso de Schwarzschild, a região interior, ela inverte o papel, você tem uma inversão do papel do tempo e do espaço, você pode dizer dessa forma, e aí é como se atribuísse uma dinâmica. Mas aqui a região 1 e 3, quer dizer, o interior do horizonte de Cauchy externo ao horizonte de eventos, são estáticas, e 2, então, não seria estática. Né? E quando você chega no extremo, você funde os dois horizontes, você volta a ser 2 regiões, mas as 2 estáticas separadas por um horizonte de eventos que coincide com o horizonte de Cauchy. E quando a carga é maior que a massa, então você tem um diagrama da direita, onde que você tem uma singularidade nua. Então, aí é simples de entender. Né? Em R igual a 0, isso aqui é uma singularidade, e não há apenas uma região que é exposta a essa singularidade. Então, o estudo de estabilidade disso é uma coisa bastante importante e rica. Em primeiro lugar, a termodinâmica se modifica, aparece agora, obviamente, um termo de carga, é mais complexo, mas se mantém, aqui eu coloquei um pi um pouco a mais, para poder, desculpa, teve acho que eu me entusiasmei aqui, tem um 4 aqui, você tem a entropia se mantém com a lei do A sobre 4, que se especula que seja uma relação bastante geral para buracos negros que sejam bem definidos, e aqui você tem a área do horizonte de eventos, que é dado
por esse horizonte, né? Depende do R+. E note-se que aqui também você tem várias propriedades, uma delas que não é muito clara é que a temperatura é zero quando você está no caso extremo, e que a temperatura se torna mal definida no sentido que ela é complexa, então, quando você está no caso de singularidade nua. A situação aqui é mais complicada ainda, tá? O fato é que o buraco negro de raios norte é estável, excetuando o caso extremo. Isso aí também foi encontrado por Dott e Gleis em 2010, e que é um resultado um pouco surpreendente por causa do extremo, porque, na verdade, o que eles mostraram foi que a estabilidade o horizonte coxinho não seria estável, seria instável. E quando você tem essa fusão dos dois horizontes, no caso extremo, então essa instabilidade se propaga então também para o horizonte externo, para a região externa. Então, é um resultado que mostra que, embora aí uma solução velha de 100 anos, muitos aspectos dela, como no caso do Schwarzschild, aqui ainda mais porque nós temos uma grande riqueza, eles são ainda bastante discutidos, né? E aí vamos entrar numa discussão. Bom, a gente, claro, poderia falar com rotação, mas do rotação vou deixar para o final, porque rotação introduz outros elementos que só vou citar algumas coisas. Seria, por que não introduzir um campo escalar? Tá, e o campo escalar é mais simples, em princípio, que tem um campo eletromagnético. E ele tem uma quantidade de aplicação muito grande na física, muito embora era uma afirmativa até algumas décadas atrás que não existia um campo escalar fundamental. Hoje nós temos o campo de Higgs. Esse problema foi, no caso de buracos negros com campo escalar, foi abordado por um russo, né, Fischer, em 48, tá, que nesse artigo ele estudou, então, as soluções com campos escalares. E revelou várias propriedades que são discutidas até hoje. E a introdução de campo escalar ela complica a situação. Eu vou citar depois uma frase do Andrei Frolov, que é um dos maiores autoridades hoje em buracos negros no mundo, né, que é russo, mas está atualmente no Canadá. Uma vez, numa conversa aqui num evento, comentando sobre essas questões, algumas das questões que eu falar aqui, ele falou: a natureza não gosta de campos escalares. E, apesar do Higgs, ele falou, bom, e a gente vai ver que realmente a presença dos campos escalares traz novidades muito curiosas. Então, vamos pegar um caso simples, vamos pegar um tensor de momento e energia de um campo escalar livre, tá? As equações se tornam essas, que estão descritas aqui, temos a equação de Klein-Gorman, e o primeiro ponto é que não há soluções de buraco negro nessa teoria. Tá? Isso aparece nas soluções de Fischer, só as soluções de singularidade nulas foram descobertas aqui. Claro que se você coloca o potencial, isso nós vamos discutir depois, a situação se torna mais complexa, né? Mas não temos singularidade nulas e nem, aliás, buracos de minhoca nesse sistema simples que nós estamos tratando aqui. E o que já é uma coisa curiosa, tá? Você tem Schwarzschild, acrescentou um campo escalar lá nas soluções de vácuo, as soluções de singularidade nula desaparecem. No entanto, você pode ter soluções de singularidade nula se você mudar o sinal desse campo escalar. Introduzir um parâmetro epsilon, que vai dizer que quando epsilon é igual a 1, você tem um campo escalar ordinário, e quando epsilon é igual a menos 1, você tem um campo escalar fantasma, que viola as condições de energia. Tá? Em particular, viola a condição de energia nula. Tá? Aqui aparecem buracos negros. Tá? Mas você tem que ter essa característica de ser fantasma. E dar um exemplo, um trabalho que a gente fez com o Nelson, com o Manuel Rodrigues, que está no Pará hoje, né, com a Tchanukova, que era um aluno e o Bronikov, Kirill Bronikov, com quem a gente fez boa parte desse trabalho que vamos falar aqui. Então, essa é a solução. Tá? Que está aqui o ponto a chamar a atenção é que P é 1 menos 2K ρ, obviamente aqui lembra ρ, aqui eu uso como coordenada radial, não R, mas ρ, porque não é bem o raio tal qual aparece na solução de Schwarzschild, por exemplo, embora seja uma coordenada radial, mas... E o que acontece aqui é fácil de ver, tá? Que não tem, que só quando o campo é fantasma você vai ter singularidades, você vai ter buracos negros. O K é associado à massa, é óbvio. Isso aí você pode fazer expansão
o limite newtoniano você vai encontrar, ou se não usar as definições usuais de massa, você vai encontrar aqui que isso aí é uma massa. Ocorre, nota o seguinte, que aparece esse parâmetro A aqui. No horizonte, o P vai para zero, o horizonte em 2K. E isso vê que aqui vai, então, aparentemente o horizonte, mas a primeira propriedade é que se A for menor que 1, você tem um problema, porque isso aqui se torna um número fracionário, então, enfim. E se você tenta atravessar para o interior do buraco negro, não basta ter o horizonte de evento, você tem que estender essa métrica para a região interior. E ela não é possível. Mas é possível mostrar também que os invariantes de curvatura divergem se A é menor que 1. Mas para A igual a 1, 2, 3, você poderia ter. E buracos negros, tá? Você pode fazer extensão analítica, mas A maior que 1, basta vocês olharem nessa equação que define o A aqui em termos desse C, que você pode associar uma carga escalar, portanto, uma espécie de cabelo, né, um hair, tá? Que isso aqui só vai ser maior que 1A se o epsilon for negativo, quer dizer, se o campo escalar for fantasma. Essa é uma primeira característica importante, mas tem outra. É que, se vocês olharem, se A for negativo, A maior que 1, então esse P aqui na parte... Eu acho que vocês estão vendo meu cursor, né? Tá? Sim, sim, sim. O P vai estar no denominador. Então, a superfície, a área do horizonte de eventos é infinita. Isso é uma propriedade característica aqui desses buracos negros escalares, que a gente vai ver toda hora aqui. Ele tem o horizonte tem uma área de superfície infinita. Tem uma superfície infinita. Então, vocês notam que é uma situação que lembra até um buraco de minhoca. Por quê? Porque para ρ muito grande, quando você vai para o infinito, você recupera Minkowski. E no horizonte, você tem o horizonte, mas os dois têm superfície infinita. Então, lembra um pouco o buraco de minhoca, porque a função área, que vamos chamar que é essa função que multiplica a parte angular, ela decresce para depois crescer. E isso caracteriza muito um tipo de buraco de minhoca. Tá? Então, a gente tinha já estudado algumas situações com o Kirill e com o Gerard Clermont, que eu vou citar aqui, isso é um trabalho até posterior, até o Kirill que propôs, então, chamar esses buracos negros de frios. Por quê? Porque ele é complicado, tá? Eu vou voltar aqui, que para essas propriedades, que a superfície, que é do tipo luz, ela é infinita, mas também a temperatura de Higgs, se você calcular, é zero, sempre, para qualquer valor daquele parâmetro A. Tem toda uma classe, tá, de parâmetros A, desse parâmetro A. Então, e, obviamente, como a área do horizonte de eventos é infinita, a lei da entropia A/4, ela não é mais satisfeita. Então, toda a termodinâmica desse buraco negro se torna estranha e aparentemente mal definida. Isso está ligado, a gente fez alguns cálculos depois usando campos quânticos, né, e se revelou que realmente há uma série de anomalias que aparecem, sobretudo nesse buraco negro de temperatura zero. Inclusive, no caso de Reis-Nordström, eu esqueci de citar uma coisa importante quando você passa do Reis-Nordström, do buraco negro de Reis-Nordström normal para o buraco negro extremo, que é temperatura zero, né, que essa transição ela é descontínua do ponto de vista geométrico. Se você olha a geometria na vizinhança do horizonte, no caso do Reis-Nordström não extremo, com massa maior que a carga, tem uma certa característica, e no caso extremo se aproxima de um anti de Sitter. Há uma descontinuidade nisso aí. E nesse caso aqui, essa descontinuidade não existe, mas você está fixo numa situação onde que sempre a temperatura é zero e a entropia aparentemente não é definida. Quer dizer, uma termodinâmica já não se aplica aqui. Há outro aspecto, até que ponto isso aqui é um buraco negro, efetivamente, porque, apesar de você fazer a extensão analítica para o interior, o que você vai ter que fazer para a extensão analítica? É que esse parâmetro A aqui, tá, ele vai ter que ser discretizado. Ele não pode ser feito por uma questão de analiticidade quando você atravessa o horizonte. Porque tem uma potência, que em Schwarzschild não tem essa potência. E, além disso, as forças de maré, então é só possível para um conjunto discreto desses parâmetros, na verdade infinito, mas é discretizado, e além do mais, você tem um outro problema, que as forças de maré sobre esse horizonte de eventos, eles são infinitas. Então, só uma partícula pontual pode atravessar esse buraco negro. O que já coloca dúvidas, efetivamente, se, apesar de ter
a regularidade no horizonte de eventos, a extensão analítica, a regularidade geométrica, né, se tratam verdadeiramente de buraco negro. E aí o teorema de Birkhoff, obviamente, não é válido devido à presença dos campos escalares, a emissões radioativas escalares, né? Mas a solução é instável por pequenas perturbações. E isso aqui foi, apesar de nós termos pensado no início que ela era estável, e é uma das coisas que eu vou abordar posteriormente aqui, tá? Essa questão de estabilidade. Mas antes disso, aliás, não coloquei na ordem cronológica, a gente tinha voltado ao problema da teoria de Brandtje. Aqui entra a questão de condições efetivas, condições não efetivas, tá? O que é efetivo, o que não é efetivo, que é uma teoria que tenta implementar o princípio de Mach de uma forma não muito bem sucedida, na verdade, ela é menos machiana que a teoria da relatividade geral, mas ela introduz um acoplamento gravitacional variável, e introduz esse parâmetro ômega de acoplamento, que, enfim, se espera que quando o ômega vá para infinito, a relatividade geral seja recuperada. E tem um termo de matéria, você pode colocar, que se acopla minimamente com a gravitação, então aqui é a teoria invariante de fermorfismo, e vocês têm que as equações de conservação são obedecidas normalmente. E os primeiros trabalhos que a gente fez com Kirill e com Gerard Clément, aliás, que é de hoje em Annecy, na França, né? Ele, que também é uma pessoa que tem dado contribuições muito grandes, a gente vai tocar no nome dele depois, a gente resolvemos estudar as estruturas de buracos negros. Tá? Então, as equações são essa aqui é um type aqui que eu deveria ter corrigido, desculpa. Tá? Aqui tem equações, obviamente o T não aparece no denominador, tá? Frac mal usado. Aqui tem o acoplamento não mínimo, esse que é um ponto importantíssimo, tá? O acoplamento não mínimo entre o campo escalar e a gravitação, e aqui dá origem a esses termos adicionais em relação ao tensor de momento-energia de um campo escalar. E existe conservação do momento-energia. Só que você pode fazer uma transformação conforme e passar essa formulação para essa aqui, onde que agora a gravidade aparece acoplada minimamente ao campo escalar. Aqui eu deveria colocar uma barra, não coloquei, porque esse R que é definido em torno da métrica, aliás, aqui eu deveria ter colocado uma barra, não é o mesmo G, desculpe, um é o G barra, tá? Mas aqui também todas essas quantidades deveriam ser dadas em termos de barra. Tá? Agora, o preço dessa transformação conforme, que quebra o acoplamento não mínimo, é que você estabelece um acoplamento não mínimo entre aqui o termo de matéria com campo escalar. Isso acaba levando a uma não conservação do momento-energia, mas é uma questão de redefinição, você pode redefinir as coisas para recuperar esse acoplamento mínimo. E aqui, falando sobre as coisas efetivas, é fácil de ver quando que a condição de energia é satisfeita ou não, porque aqui nós temos um acoplamento mínimo, quando você tem esse ômega mais 3 meios positivo, então as condições de energia são satisfeitas. Quando o ômega mais 3 meios é negativo, você estaria no campo fantasma. Mas no referencial original, com acoplamento não mínimo, essa identificação não é tão evidente. Por isso que a gente pode falar que nesse referencial, mas aqui há essa questão dos acoplamentos, tá? A identificação se torna mais possível. Mas nós estamos interessados em soluções do vácuo, então essa questão do acoplamento aqui do campo escalar, do campo de matéria com campo escalar não é tão relevante, embora aqui, por exemplo, em modelos de quintessência isso seja extremamente importante. Então nós temos a situação que, quando o ômega é maior que menos 3 meios, estamos no campo escalar ordinário, quando o ômega é menor que menos 3 meios, estamos no campo escalar fantasma. E só tem buracos negros nessa situação sem potencial. Então, a conexão teoria de FDR, que é muito comum, ela não vamos fazer aqui, porque a teoria de FDR pode ser mapeada em Brandtje, mas ao preço de acrescentar um potencial, ela só existe quando o ômega é menor que menos 3 meios. E essas aqui são as soluções muito parecidas com as anteriores, mas agora com esse fator conforme aqui. Tá? E A tem que ser, como antes, maior que 1, e isso vocês podem ver dessa relação que eu estou marcando aqui, que implica que 2 mais 3 tem que ser negativo. E aqui temos a mesma expressão para A, tem algumas relações, tem algumas condições adicionais devido à presença desse fator conforme, P a menos que si, tá, na métrica, mas as características são essencialmente as mesmas que antes. Você tem um buraco negro frio,
Você tem a superfície, a área do horizonte de eventos é infinita, a temperatura é zero, se você for falar de termodinâmica, embora eles sejam asintoticamente planos, e tem essa estrutura, portanto, que lembra um pouquinho um buraco de minhoca, mas só nesse sentido, porque há um horizonte de eventos, e há condições que com mínimo na função radial, e há condições para você ter extensão analítica para o interior, como antes, para você ter analicidade quando você muda de sinal no P, quando você passa para ρ menor que 2K. Tá? E isso é dado por essa discretização aqui em termos desses parâmetros, por as constantes que aparecem. Você tem uma espécie de carga escalar. Muito embora essa definição seja não tão clara, porque se falar propriamente de uma carga escalar, você teria que falar também talvez de uma corrente conservada e uma série de coisas que, nesse caso, não é tão claro. Mas, de qualquer forma, você tem um parâmetro escalar lá que influencia a característica das soluções. Então, é muito parecido, mas muito mais rico, nesse caso, de Blangic. E tem essas características, portanto, que nós falamos aqui, de ser infinito, as forças de maré são infinitas, só existem para campos fantasma no referencial de Einstein, obviamente você pode identificar você pode identificar a natureza desse campo, e a estrutura causal, em muitos casos, é semelhante à raiz norte, em muitos casos, mas você tem uma riqueza muito grande, dependendo se esses parâmetros M e N são pares, ou os dois pares, dois ímpar, um par, outro ímpar, você tem uma riqueza muito grande de estruturas, umas até que violam a causalidade. Eu estou falando aqui da solução mais simples do caso, mas a quantidade de diagramas que eu acho que tinha uns 5 tipos de diagramas. Esse caso aqui em particular, tá, lembra raiz norte. Tá? É um diagrama parecido. E aí entra o calcanhar de Aquiles da história, né? Que a gente logo que encontrou essa solução tentou analisar aqui a questão da estabilidade. Como que a gente vai fazer estabilidade? A nível linear, tá? Já é para fixar. E a gente perturba, no caso, nós nos preocupamos com perturbações radiais, por que radiais? Porque, em primeiro lugar, elas são mais simples, elas estão diretamente ligadas à violação do teorema de Birkhoff, né? que vale em Schwarzschild, na relatividade geral, devido à presença da carga escalar, e nas discussões que a gente teve, a gente achava que essas modos radiais, flutuações radiais, né, elas seriam as flutuações mais perigosas, porque justamente estaria ligado à violação do teorema de Birkhoff. Então a ideia é fazer uma perturbação radial, combinar as equações, que não sempre é simples, mas a gente consegue, tá, com escolha, que eu vou comentar também das condições de coordenada, e obter uma equação tipo Schrödinger, tá? Onde esse ômega representa as frequências próprias do sistema, das oscilações, e aparece um potencial quando você faz a combinação. Então, qual é o procedimento para tentar estudar a estabilidade? Aqui, evidentemente, estou fazendo de uma maneira bastante geral, tá? As equações específicas, você, para cada solução, você determina claramente qual é esse potencial. Isso aqui é o que a gente chama de equação mestra. Você reduz a ela só e depois você pode, a partir das soluções dela, definir como o comportamento de todas as perturbações métricas. Como é que a gente define a estabilidade nesse caso? O critério que a gente usou foi o seguinte: nós temos essa equação. Esse ômega está ligado ao comportamento temporal, exponencial de ômega t. Se ômega for complexo, for imaginário, então você vai ter um modo temporal crescente. E isso, obviamente, exponencial, né? Cresce exponencialmente. Isso indica fortemente uma instabilidade. Então, a ideia é supor que o ômega é imaginário, redefine com I aqui, a equação se torna essa aqui, tá? Equação mestra, e você nota que agora a segunda derivada da função lá, da combinação de geral, vai ser menos o ômega ao quadrado mais V. Se o potencial, por exemplo, for sempre positivo, tá? Isso aqui, a segunda derivada, vai ser, nesse caso, sempre decrescente, ou crescente, depende da situação aqui que você colocar na função. Tá? Então, o que ocorre é que, se você estipula, você tem que estipular as condições de contorno, você faz no horizonte e no infinito. Então, você supõe que essas condições de contorno, as perturbações ali têm que ser ou zero ou finitas, no melhor das hipóteses, mas no horizonte, em geral, você supõe que deve se anular. E então, obviamente, você não pode conectar com essa hipótese de que o ômega é imaginário duas condições de contorno desse tipo, se a segunda derivada tem sempre o mesmo sinal. Tá?
A situação se torna mais complicada se o potencial mudar isso acontece se o potencial for sempre positivo. Se o potencial mudar de sinal no meio do caminho, você pode, eventualmente, dependendo da configuração. Você pode conectar, e aí as condições de contorno através nessa equação. E aí você teria essa possibilidade de frequências imaginárias e a solução seria instável. E o resultado, né, é que isso aqui, desculpe só para acrescentar essa situação, é que ao fazer isso, a gente encontrou naquela situação uma coisa muito boa, tá? Quando a gente impôs esse critério, é que as soluções de buraco negro eram estáveis, as soluções de singularidade duas eram instáveis. Isso é bastante positivo do ponto de vista da conjectura da censura cósmica. Ocorre que, ao fazer esse cálculo, a gente usou uma condição de coordenadas. E esse é outro problema. Quer dizer, usamos um calibre. Isso porque a gente sabe que a teoria da relatividade geral é invariante para o diffeomorfismo, e isso também é válido para o Bragic, para essas teorias escalares tensoriais, então você tem uma liberdade de impor uma condição. Você tem modos não físicos, né, representados pelas transformações de coordenadas, permitido pelo diffeomorfismo, então você pode impor uma condição de calibre de uma forma semelhante ao que você faz no eletromagnetismo. Tá? E, ao fazer isso, é importante você definir que tipo de coordenada você está usando, porque esse é um problema, porque quando você define aquela equação de Schrödinger perturbada, você escolheu uma condição de calibre que implica escolher um sistema de coordenadas. E é importante que esse sistema não esconda modos que podem ser responsáveis pela estabilidade. E esse foi onde que nós chegamos a uma conclusão errada. Tá? Porque nosso trabalho na época foi o seguinte, a gente olhou, escreveu a métrica dessa forma, só para exemplificar. De forma em termos de exponenciais, onde mostra uma métrica estática com simetria esférica, com alfa, beta e gama funções de R. E aí nós temos um campo escalar, que obedece à equação de Klein-Gordon, mesmo em Bragic, porque nós estamos no vácuo. Bragic, no caso original, você tem um termo de matéria, mas no vácuo continua sendo satisfeita a equação de Klein-Gordon. E naquelas coordenadas, a equação de Klein-Gordon se reduz a essa equação aqui. Você pode ver que, acopladas, obviamente, às equações típicas para gama, beta e alfa, que vão ser dadas pelas equações de campo. Então é um sistema bastante complicado. Mas só existe um calibre conveniente, que é escolher esse calibre aqui, que é chamado de harmônico. Vocês veem que, nesse caso, desaparece esse termo de primeira derivada, você tem uma solução muito simples, segunda derivada igual a zero, que você resolve, e aí a solução decorre facilmente. É interessante que manter e foi o que nós fizemos, por meu motivo, para obter a equação métrica, manter essa condição para as quantidades perturbadas, delta gama, mais 2 delta beta, mais 2 delta alfa. E aí você chega no resultado. Tá? A gente quis evitar um outro calibre que é muito interessante, que é o delta beta igual a zero. Por que a gente quis fazer isso? Porque se a gente olha aqui, ó, o delta beta igual a zero, se a gente impõe que a perturbação dele é zero, e como isso aqui tem uma configuração tipo, esses buracos negros, que se lembram, do ponto de vista da geometria externa, uma solução buraco de minhoca, isso poderia ser uma condição não física. E então a gente encontramos essa agradável conclusão, que os buracos negros são estáveis, mas as soluções de singularidade de nua são instáveis, excelente, mas aí a gente, pouco tempo não, muitos anos depois, nós voltamos a esse problema usando um formalismo que tinha sido proposto por um grupo do México, mas existem outras propostas na literatura, que é invariante de calibre, que é trabalhar com uma quantidade que não dependa perturbativamente do sistema de coordenadas. Isso é muito bom, porque aí não tem esse problema de esconder modos para uma escolha de sistema de coordenadas específico. E essa quantidade φ grande aqui, tá, ela em termos aqui do campo escalar, aparece o delta beta, que é a função radial, e que ela é invariante de calibre. Tá? Agora, você tem um problema, ela é muito... essa análise, essa definição dessa variável é complicada aqui. Por quê? Porque o beta, que é a função radial, como ele tem uma configuração tipo buraco de minhoca, ele tem derivada igual a zero num ponto do espaço. Então, essa quantidade se torna divergente numa região do espaço. E, na verdade, esse é um problema. Volta a que essa relação invariante de calibre acaba tendo uma conexão muito profunda com aquele calibre justamente que a gente queria evitar, que é delta beta igual a zero.
A situação é um pouco complicada, aliás, a gente já citou isso quando trataram lá do buraco negro de Schwarzschild, o caso do Gibbons, né, que tinha um módulo lá com um potencial que era divergente, mas você consegue resolver. Tá? Na verdade, só para citar aqui, tá, que essa situação, essa conexão, essa quantidade invariante de calibre, tá, definida por essa simetria esférica, e essa condição delta beta igual a zero, quer dizer, o raio, a função radial perturbada é zero, ela tem uma conexão que é um pouco, não é exatamente igual, mas ela lembra um pouco a conexão que tem em cosmologia, por exemplo, a definição dos potenciais de Bardeen, tá? Você faz perturbações cosmológicas que são invariantes de calibre, com o uso do calibre newtoniano. Elas dão as mesmas equações, tá? No caso cosmológico. Isso é curioso, tá? As equações são as mesmas, então, às vezes, por isso mesmo, é bom, às vezes, analisar no calibre newtoniano, que é mais simples do que definir essas condições invariantes de calibre. E ali não é a mesma coisa, porque não é exatamente a mesma conjunto de equações, mas a análise faz do mesmo jeito, porque os dois apresentam o mesmo problema, na garganta, tá? Na garganta, onde que a função diária ela diverge, ela se torna zero, a derivada, né? Mas a gente consegue regularizar, tá? Isso, tem um processo todo de deformação, eu não vou entrar em detalhes, é uma técnica bastante extensa para regularizar o potencial que é divergente naquele ponto, e o uso dessas variáveis, tanto do forno invariante de calibre, quanto colocando delta beta igual a zero, no caso das soluções de todos aqueles buracos negros frios, eles se revelam instáveis. As soluções, não apenas singularidades nuas, todas são instáveis. Tá? Foi uma grande decepção para nós. De uma certa forma, nós estamos contentes com aquela ideia de que singularidades nuas eram instáveis e os buracos negros estáveis. Mas nem tudo está perdido, porque até agora a gente considerou soluções sem potencial. Tá? Então, nós resolvemos investigar um caso fantasma, tá? O sinal aqui do termo escalar, do campo escalar, com negativo, energia negativa, mas com potencial. E aí encontramos uma solução que foi bastante interessante, foi um trabalho com Kirill em 2006, tá? Que é essa aqui, essa solução que é completamente regular, tá? Em todas as variáveis, inclusive no campo escalar. E a gente chamou isso de universo negros. Por quê? Porque essa solução é completamente regular, vocês podem ver aqui, tem essa função radial, ela se lembra, está vendo, novamente, mostra uma configuração tipo buraco de minhoca, tem um mínimo na função raio aqui, essa função R, que depende da coordenada radial ρ. Tá? Que é ali onde você pode chamar de exponencial de 2 beta, se quiser, como quiser. Tá? Que usa a notação que empregamos nesse artigo aqui. Ela é completamente regular, mas quando você atravessa o horizonte de eventos, você cai no universo em expansão do tipo Cantor-Sachs. Tá? Então, como você não cai numa singularidade, mas cai no universo de expansão anisotrópico do tipo Cantor-Sachs, tá? O codinome, também bolado por Kirill, que tem, entre outros, uma pessoa que entende tudo isso de uma maneira impressionante, mas também tem essa capacidade de identificar, às vezes, expressões adequadas, chamou de universos negros, Black Universe, porque não é uma singularidade, não é um black hole, não é um rolo que está escondido ali, agora é um universo em expansão anisotrópico. Tá? Mas aí vamos para o caso da estabilidade. E aí o problema se faz, porque todas essas soluções são instáveis, excetuando uma classe. E essa classe é quando você tem um mínimo na função raio, tá? E quando esse mínimo coincide com o horizonte de eventos. Então aí a solução é estável. Quando o mínimo a garganta da função raio coincide com o horizonte de eventos. Isso nos leva até a pensar que talvez a fonte de toda aquela singularidade esteja exatamente na existência desse mínimo, dessa estrutura à la buraco de minhoca. E aí vamos discutir também 2 outras estruturas. Quer dizer, essa possibilidade é bastante atraente. Tá? E isso pode fazer... Você tem essa situação bastante específica, mas bastante interessante, onde você tem um universo anisotrópico em expansão depois do horizonte.
Posteriormente, nós investigamos também a situação de caescência e uma teoria que a gente tem trabalhado de vez em quando, que é Hastal, que eu vou falar um pouquinho dela apenas, mas e uma conexão com essas teorias de caescência. As teorias de caescência, ela foi proposta, assim, pela primeira vez, no K9. E a ideia delas era modificar o termo cinético, não padrão. E esse termo não padrão, inclusive, ele interessou esse problema inicialmente, o caso do horizonte da inflação. Tá? Então, é um termo cinético que aparece em algumas teorias fundamentais, tipo de Cortas, o gás de Chaplin pode ser um exemplo disso tudo. E Hastal, que ele é uma forma de violar a condição de conservação de energia. Eu prefiro falar não de generalizar a equação a divergência o termo da divergência, o tensor de momento e energia, pelo seguinte, porque, na verdade, a motivação inicial é se você tem uma lei de conservação no espaço-tempo plano de Minkowski, como que ela vai se ler no espaço-tempo curvo? Então, por que não entra o termo de curvaturas? É possível. Há uma discussão feita sobre tudo isso, se Hastal não seria um RG disfarçado. De uma certa forma, sim, mas porque o número de modos, de graus de liberdade é o mesmo, mas é aberto devido a essa questão de como você interpreta essa conexão da física de Minkowski com a física curva. Uma conversa uma vez com o Letelier, ele falava que a teoria de Hastal é um mecanismo bastante engenhoso para gerar equações de estados exóticas a partir de equações de estado normais. Talvez tenha razão. Mas vamos pensar um pouco em caescência, tá, primeiro. Então, vamos pegar um exemplo aqui, bastante simples, que a gente fez nesse trabalho. Todos isso aqui vão ser uma série de trabalhos que a gente publicou, tá? Onde que aparece aqui, vamos supor uma lei de potência para essa função que vamos falar. E aí você tem um tensor de momento e energia, tá? E você acha duas classes de buraco negro para uma situação bastante específica. E o interessante, que é essa aqui, tá? Essa estrutura. O interessante é que a solução é a mesma em caescência e a mesma em Hastal, para diferentes valores do parâmetro. Exatamente a mesma. Tá? Só com o comportamento do campo escalar um pouco diferente. Essa solução é bastante exótica, tá? No caso, ela é possível, eu vou falar de duas, tá? A primeira é bastante exótica, porque o que acontece? O diagrama do espaço-tempo dela, ela tem singular, o infinito espacial é singular, tá? Esse é o diagrama. E aqui, onde você tem R infinito, você tem singularidades. Tá? Então, é uma estrutura completamente estranha, que acontece nessas duas teorias da mesma maneira. O segundo caso é quando você escolhe esse parâmetro lá da lei de potência como um meio em Hastal lambda igual a zero, mas introduz uma constante cosmológica. Aqui temos outra situação muito interessante. Você olha para essa métrica e você encontra que, na verdade, ela é completamente regular. Basta olhar em uma inspeção rápida, mostra isso. Entretanto, ela não é tão regular assim, porque a parte escalar do campo escalar, ela tem comportamento do campo escalar e do seu termo cinético no infinito, ou no horizonte ou no infinito, depende para quem você olha, ele é divergente. Mas o diagrama seria esse aqui, o diagrama de espaço-tempo. Mas, em princípio, na curvatura não aparece nenhuma singularidade. Eu vou acelerar um pouquinho, porque eu já estou... Tá? Então, eu vou só analisar o caso 2, por simplicidade, esse que parece bem atraente aqui. Tá? Então, nós temos aqui, olha a equação perturbada, fazemos uma análise, usamos agora um formalismo delta beta igual a zero, que é, grosso modo, digamos, tem conexão conforme a invariante calibre, e a análise reduz a essa equação mestra que se revela instável. E ambas as soluções são instáveis. Então, a presença desses campos escalares, parece ser... a relatividade geral parece ser bastante rígida, à exceção daquele caso onde você tem um campo fantasma com o potencial que eu falei, tá certo? Só que tem um detalhe. Isso me leva a pensar, às vezes, que realmente o argumento de Wieser não é válido, que a teoria da Hastal não é equivalente à relatividade geral. É que a análise perturbativa ela é possível apenas para a caescência. Em Hastal, ela é inconclusiva. Perturbativamente, pelo menos. Por quê? Porque quando você combina as equações para obter a equação mestra, em Hastal, dependendo da combinação que você faz, você obtém duas equações mestras que não são compatíveis entre si. Então, a única conclusão é que as perturbações têm que ser zero a nível linear. E como são a nível linear, qualquer ordem perturbativa. Porque a segunda ordem vai dar as mesmas equações,
mais os termos da primeira ordem, que são 0. Então, não sabemos se existe uma análise não perturbativa possível. Mas isso é uma situação estranha. Esses buracos negros exóticos rastreados, em princípio, você não pode falar sobre a estabilidade deles. Aparentemente, eles revelam completamente rígidos. Isso foi uma grande surpresa para a gente, que verificou-se depois em outras situações. E agora, só para concluir, tá? O último caso que eu quero falar, mas que é bastante interessante, que é um sistema que já justamente Clément, que fez aqueles trabalhos sobre Brangy com a gente, que tem uma contribuição imensa em estudo de buracos negros, ele realizou alguns estudos, tá, junto com o aluno dele, Lenhac, também com Gautissov, de Moscou, tá, sobre os buracos negros Einstein-Maxwell-Dilaton, que tem um campo escalar e tem esse acoplamento não mínimo entre o campo escalar e o termo eletromagnético. Tá? E essa presença de acoplamentos não mínimos também é uma das fontes de problemas. Tá? Se você não tiver esse acoplamento não mínimo, você pode ter buracos negros. Tá? Isso é uma coisa que a gente estudou também com o Kirill, e um aluno meu está dedicando a estudar esse caso. Mas esse acoplamento não mínimo, ele gera uma situação completamente exótica. Tá? Você tem, por exemplo, uma classe, não vou entrar em toda a riqueza da teoria, mas uma classe de teorias que não são assintoticamente planos, que são chamados dilatônicos lineares, que tem essa estrutura, onde aparecem duas cargas. Uma estrutura bem simples, como vocês podem ver. O B, que está associado à massa, e o R0, que está associado à carga. Tá? Muito simples. E você pode construir os diagramas de espaço-tempo, são agora buracos negros legítimos. E tem umas situações bastante interessantes aqui. Inclusive, em princípio, singularidade nua se o parâmetro B for negativo. Tá? Tem singularidade nua, obviamente, como equivalente a uma massa negativa. É que você pode pensar num caso que B é igual a 0, você tem uma solução, que é essa aqui, extremamente simples. E essa solução, ela representa um buraco negro, quer dizer, vou falar que é um buraco negro, que ele tem carga, mas não tem massa. Algo que, em física das partículas elementares, a gente sabe que não existe, aparentemente. Todas as partículas carregadas têm massa. Mas a estrutura exótica, que oriunda do buraco negro dilatônico, tem essa propriedade, só tem carga. Fazendo o cálculo pela gravidade superficial da temperatura de Hawkins, a gente conta que ela depende da carga. Tá? Mas se você faz a análise mais fundamental, usando, por exemplo, a gente fez isso com coeficiente de reflexão e transmissão, a gente encontra que a temperatura é 0. Tá? E aí que tem a surpresa. Tá? É que esse caso, B igual a 0, onde só tem carga, agora você tem que o horizonte de eventos coincide com a singularidade. Você tem um novo tipo de singularidade, que, para meu ver, não me lembro de ter visto em outros lugares na natureza, que é a singularidade tipo luz. Não é nem tipo tempo, como Reznor, nem tipo espaço, como Schwarzschild. O diagrama de espaço-tempo é esse aqui. E você pode falar, mas é uma singularidade nua, então, já que o horizonte de eventos é também singular, ou um buraco negro? Aí que está o problema, porque ao mesmo tempo que os dois coincidem, qualquer sinal emitido a partir do horizonte de eventos, que é a singularidade também, ele é para atingir um tempo, qualquer ponto no espaço externo, quer dizer, é o único que existe, né, porque não tem como estender aí a métrica, porque a singularidade está ali, no horizonte, tá, demora um tempo infinito. Então, um observador externo nunca vai receber um sinal oriundo dessa singularidade que coincide com o horizonte de eventos. É um buraco negro? Não. Eu diria que sim, tá? Mas não com uma certeza absoluta, tá? Depende muito. Mas essas características indicam que tem muitas propriedades ao mesmo tempo que é uma singularidade nua de um buraco negro. A singularidade é inacessível a qualquer observador externo. Tá? E aí que vem uma das surpresas que nós estamos trabalhando nesse momento, que é o seguinte, que você tem também estruturas com B negativo. E a análise feita por Gautissov, Lenhac e Clément indica que essas singularidades nuas são estáveis. A gente achou que poderia ter mostrado que o resultado deles era devido a má escolha de sistema de coordenadas, né? Mas, na verdade, não. Aparentemente, ela é forte em relação a isso. E talvez a situação se deva ao fato que eles estudaram apenas as perturbações radiais, que, entretanto, são as mais perigosas inicialmente. Se ela é estável, talvez as outras sejam estáveis. E, nesse caso, esse buraco negro, inclusive esse exótico que eu acabei
de mostrar, mas a singularidade luz de vida desse buraco negro dilatônico teriam estáveis, o que representaria uma violação, então, da conjuntura cósmica. E aí eu volto, então, a frase de Frolov: a natureza não gosta de campos escalares, apesar do campo de Higgs. Mas o contexto dessa frase é ainda um pouco mais complicado, porque a gente tentou estudar, inclusive, eu atribuí isso a um aluno de doutorado como um tema, mas a gente revelou que a situação era muito mais complexa de imaginar. Fala assim: gerar buracos negros escalares tensoriais sem carga, apenas no campo escalar, mínimo mesmo, complemento mínimo, mesmo que fantasma, gerar a solução de rotação usando uma das técnicas, por exemplo, Yannis-Newman, para gerar a rotação com efeito de Schwarzschild-Praquer, ou de Reis-Norton para outras soluções, tá? E o resultado é que o formalismo não funciona. E outros formalismos também para gerar soluções de rotação a partir de buracos negros puramente contendo campos escalares como fonte também não funcionam. Tá? As soluções que existem na literatura, soluções que são citadas, mas quando você olha e joga nas equações de campo, elas não verificam as equações de campo. Alguns autores usaram sem se questionar. Tá? Depois também tem aqui algumas situações de campos escalares, por exemplo, se eu olho em cosmologia quântica, se eu pego um campo de matéria para representar o tempo, aqui faltou um psi, desculpe, e jogo e obtenho a equação de campos, a equação de Wheeler-DeWitt, o mínimo superespaço, um campo escalar, e obtenho essa equação aqui, que só tem energia limitada inferiormente se o campo escalar for fantasma, não se o campo escalar for ordinário com energia positiva. Então, você precisa violar a condição de energia. Tá? Então, tudo isso, inclusive esse resultado último do Clermont, que a gente não conseguiu achar uma contraprova ainda, mas está resistindo bravamente, a gente tivemos alguns anos falsos, implica essa conjectura da censura cósmica está problemática, ela é desafiada por esse resultado, já que temos singularidade nuas estáveis. Tá? Então, essa é uma questão que estamos considerando agora. Então é isso aí, muito obrigado. Muitíssimo obrigado, Júlio, por essa apresentação bastante, enfim, ampla e didática. Eu convido a todos para abrirem seus microfones para a gente agradecer ao Júlio. Bom, então agora a gente passa para as perguntas, né? E caso vocês tenham perguntas, vocês podem escrever no chat, que tem perguntas, ou escrever a pergunta em si, que eu passo a palavra para o Júlio. Mas, já voltando aqui ao chat, o Saulo fez uma pergunta, quando o Júlio falava sobre a estabilidade dos buracos negros carregados, e a pergunta era se o buraco negro de Kerr, no caso extremo, é estável ou não. Na verdade, eu ia comentar, eu acho que escapou lá, tá? Porque eu acho que ele sofre no mesmo problema que Reis-Nordstrom. Isso é um resultado também do Dodge, tá? Mas outros autores também abordaram isso. O problema é o seguinte: o buraco negro extremo, você tem a identificação do horizonte de Cauchy com horizonte de eventos. O problema que tinha sido mostrado no trabalho do Dodge, que mesmo no buraco negro, o horizonte de Cauchy é instável. Você tem duas regiões estáticas em Reis-Nordstrom. Tá? Eu falo em Reis-Nordstrom, mas se aplica também a Kerr, de uma certa forma. Tá, Saulo? Esse que é o ponto. É que a região estática interior, né, exterior do buraco negro, o horizonte de eventos, a região interna, o horizonte de Cauchy. Então você tem uma instabilidade nessa região externa. Entretanto, essa estabilidade não é sentida pelo observador externo. Tá? Como você tem uma singularidade ali, você pode fazer também toda uma série de considerações sobre com a implicação dessa instabilidade de Cauchy. E o fato é que, no caso extremo, no Reis-Nordstrom, quando você funde os dois horizontes, essa instabilidade do horizonte de Cauchy é levada para a região externa. Então, o observador externo ele sente essa instabilidade.
E, se não me engano, eu acho que ele se colocou também num caso, ele tem uns estudos sobre o caso que é extremo e que chegava à mesma conclusão. Acho também que o Wald, recentemente, tem um estudo sobre isso. Ele estabelecia uma condição, um trabalho sobre qual é a aceleração máxima que poderia, qual a aceleração máxima que poderia ter no interior. Poderia ter no caso de Kerr, rotação. Se não me engano, não era a situação extrema, era antes. Então, nessas condições, se não me engano, a condição de extrema também de Kerr é instável. Até onde que eu sei, tá? Então, obrigado. Os resultados foram contestados depois. Obrigado, Júlio. Só para contribuir para a discussão, o Luiz Longo, ele, após a pergunta do Saulo, ele colocou vários comentários e fez referência a um artigo dele, e talvez seja importante o Luiz falar. Comentário. Antônio, obrigado por ler meu comentário. E, Júlio, muito obrigado pela palestra, foi muito interessante. Quanto a esse comentário da estabilidade de Kerr, né, esse artigo que eu citei, no caso, a gente calculou os modos quase normais de Kerr extremo para alguns modos, claro, não dá para calcular todos um a um, mas a gente calculou a família de vários modos, e a gente não viu nenhuma evidência para instabilidade por modos, né? O que acontece, eu não sei se é essa referência que você está fazendo, que se tem um fenômeno chamado fenômenos de Aretakis, eu nunca sei pronunciar o nome dele, certo? Que os campos, pelo menos para campos escalares, tem uma divergência no horizonte dos campos, né? Das derivadas do campo. Mas essas divergências não acontecem não acontecem fora do horizonte, né? Então, eu acredito que, se eu não estou interpretando errado, que esse objeto seria, então, pelo menos linear para essas perturbações, né? Seria estável para essas perturbações lineares. No caso extremo, você está dizendo, né, Luiz? No caso extremo, sim. Mas, como eu disse, a gente não deu nenhuma prova cabal da estabilidade, né? A gente calculou algumas famílias de modos, mas pode ter alguma família que a gente não analisou que venha a ter, mas a gente, vendo as trajetórias e tudo mais, todos os modos que a gente analisou, o que acontece é que os modos que tenderiam a atravessar a reta real, eles se acumulam na reta real na frequência de superradiância. E aí, ao invés de passar para o plano de frequência imaginária com a parte imaginária positiva, né? Ele ficaria ali e faria modos com um tempo de vida muito grande, mas eles se somariam e formariam uma outra power law que cairia depois, né? Como se fosse o comportamento a tempos tardios. Então, eu acho que isso é uma evidência, não uma prova, mas uma evidência da estabilidade do espaço-tempo de Kerr extremo. Eu acho que o Caio queria fazer uma observação. Obrigado, Júlio. Eu acho que são duas coisas diferentes, Luiz, porque o tipo de instabilidade que o Júlio está falando, ela não tem muita relação com a estabilidade modal do espaço-tempo, porque o que tu estás falando é que calculaste os modos do espaço-tempo, considerando o horizonte de eventos, exterior. A instabilidade que ele está falando acontece no horizonte de Cauchy, né? E é uma estabilidade que acontece ainda para Heisenostrom, né? Que vem justamente da natureza de dentro do buraco negro. Então, essa instabilidade que acontece em buracos negros carregados, por exemplo, você pode procurar os modos do buraco negro de Heisenostrom e achar que ele é estável e tudo bem, né? Então, e seguir a vida. Mas se você analisa dentro do buraco negro e a estrutura do horizonte de Cauchy, você pode encontrar instabilidades que aparentemente fora do buraco negro elas não se manifestam. Então, são duas coisas diferentes, assim, pelo que eu estou vendo. Uma é a instabilidade relacionada ao horizonte de Cauchy e a outra, que eu acho que é o que você está falando,
me corrija se eu estiver errado, é sobre a estabilidade da estrutura fora, né, do espaço-tempo, né, a estrutura modal dele. Bom, mas Desculpa, pode falar disso. No caso extremo, essas duas não se confundem, justamente porque como os horizontes coincidem, né? Essa instabilidade do horizonte Cauchy vai ser externa, né? E aí é justamente isso que eu estou chamando a atenção, que tem esse fenômeno de Aretáquias, né? Que ele vê que as derivadas do campo explodem no horizonte, né? Mas isso, no meu entendimento, não seria visto por um observador distante. Então, eu não sei se isso constitui exatamente a estabilidade, assim. Deixa eu só adicionar que o professor Alberto Sá colocou uma referência também no chat a respeito da estabilidade da solução de Kerr-Newman. Então, enfim, caso... Só para destacar que isso também tá no debate. O que o Caio citou realmente é o espírito do trabalho do Grothe, né? É de que, mesmo para buraco negro não extremo, o horizonte Cauchy é estável. E quando você faz coincidir com o horizonte de eventos, essa instabilidade ela se propaga. Eu me lembro que agora a propagação desses modos não é tão trivial como se faz, mas isso me lembra a conclusão do Dott e Gleiser, né? É que essa instabilidade do horizonte de Cauchy, no caso extremo, é levada para a geometria fora do horizonte. Tá? Há uma sutileza que agora me escapa. Tá, em relação a esse cálculo, mesmo porque a análise de Dott é uma análise baseada em cálculos numéricos e bastante sofisticada, assim, perigosa, né, porque usar cálculo numérico na região do buraco negro. Mas eu me lembro também, recentemente, de um trabalho do Wald, né, que ele estabeleceu um limite, se não me engano, para o caso do buraco negro de Kerr, que o A, suponhamos que o A seja a situação extrema lá. Seria 0,8, ou tem um valor que era antes mesmo da condição extrema. Não me lembro bem. Bom, o Alberto lança também a referência do Aretáquias aqui no chat e pergunta se o Mark Casal está aqui na conversa, porque aparentemente ele também entende bastante do assunto. Mas essa referência que o Luiz mandou é um artigo com o Mark, não é isso, Luiz? Sim, esse artigo eu fiz no meu mestrado junto com o Mark, e, se eu não me engano, Alberto, essa referência que você mandou é justamente a referência que eu estou falando. A gente cita no paper, se eu não me engano, a referência 38, eu estou olhando aqui, que fala sobre isso. Inclusive, ele fala que a gente colocou aqui que também tem a prova, essa referência para o caso escalar, e tem também no nosso artigo a referência 39 para o caso gravitacional, mas aí eles mostram o decaimento linear dos campos para o caso axialmente simétrico, né? Então, tem algumas limitações. Eu acho que a prova total não foi obtida. Mas, como foi observado aí, demonstrar estabilidade é uma coisa complexa, né? Mas até onde realmente eu me recordo dos resultados já obtidos, porque a instabilidade basta achar um modo, né? Tem um modo lá que satisfaz as condições de contorno adequadamente, e pronto. É que o caso de Kerr extremo seria instável. Mas a gente pode discutir isso, tá? Saber isso melhor. Eu posso depois buscar a referência do Dott e lhe passar, tá, Luiz? Eu imagino que o Júlio esteja se referindo ao comentário do Satish, né? Exato. Que, enfim, provar a estabilidade é um assunto, enfim,
é muito mais delicado do que, enfim, do que precisaria ser. Mas, Você vai ganhar medalha Fields se você pode provar que Dissiter ou Antidissiter ou Kerr ou Schwarzschild esta tem estabilidade na relatividade geral, né? Mas fazendo este perturbação são suficientes para nós físicos, mas não é rigoroso. É o que a gente está enfrentando, inclusive, com essas questões desses buracos negros dilatônicos. Por um momento, a gente chegou a imaginar que o resultado do Gaudissov e Clément estava errado, que não era estável. Que os buracos negros muito exóticos, singularidades nuas, aquele exótico, eram estáveis, e a gente tinha até chegado a uma conclusão bastante agradável, porque estaria relacionado, não que eles erraram o cálculo, mas foi a escolha do sistema de coordenadas dele que mascarou a presença da instabilidade. O problema, depois que a gente, no final, caiu do cavalo, tá? Cheguei a discutir com o Gaudissov, ele mantinha a ideia de que aqueles buracos negros eram estáveis, foi que o operador que a gente usou tem problemas de ser autoadjunto, que é outra coisa a ser verificada. Então, o teorema espectral tem limitações, tá certo? Então, você vê que o problema é de uma extrema complexidade. Não basta, às vezes, você identificar, você acha um módulo lá que é instável, tudo mais, mas se você não está, o teorema espectral não está sendo válido, até que ponto você pode usar isso? Por isso que aquele invariante de calibre é um formalismo bem interessante, mas, em certas circunstâncias, não é simples de aplicação devido aos polos que aparecem no potencial e a necessidade de regularização. Agora, eu não sei realmente, porque esse artigo do áudio que eu citei aqui, é que a memória agora está falhando, é que da data de uns 2 anos, eu acho. Ele tinha um resultado bastante forte em relação a Kerr. Não sei se alguém se lembra. bom, eu acho que essa é uma excelente oportunidade para eu convidar alguém que seja, vamos dizer assim, da área das provas rigorosas de estabilidade, ou seja, pessoal de relatividade matemática e coisas do tipo, para falar sobre o tema. E, enfim, a gente retomar essas discussões que são... Antônio, eu sugiro o DOT, lá de Córdoba. Tá ótimo, eu vou procurar o pessoal. DOT Obrigado, Saulo, pela sugestão. É uma excelente sugestão. Bom, para só dar seguimento aqui às outras perguntas e comentários, né? O professor Shapiro, ele disse que ele achava que tinha algo errado na segunda fórmula. Se eu me lembro bem, essa segunda fórmula apareceu no contexto da sua discussão sobre a gravitação de Rastal. Então, se você voltar para os seus slides... Não, foi índice esquecido na fórmula de Rastal, Júlio. Não, aqui eu tenho um erro. Erro de um frac mal usado. Isso. Não, é outra. Eu acho que era um índice que estava faltando, né? Sim. É coisa pequena, é óbvio. Aqui. Está faltando a derivada, é claro. Bom. Não faz sentido, desculpa. Então. A gente revisa, mas passa cada coisa. Não, eu vi e escrevi, não tinha nada na cabeça, vamos dizer, especial. Bom, então, obrigado, Ilia. A professora Nádia escreve, né, muito interessante sua palestra, Júlio. Em seguida, o Ricardo Antônio escreve: Oi, Júlio, não entendi. Os buracos dilatônicos são estáveis para B maior ou igual a 0 e instáveis para B menor que 0? Não, Ricardo. Tudo bem, Ricardo? São estáveis para todos os valores. Bem, Júlio, tranquilo. Tranquilo, tudo bem? Eles são estáveis, segundo, foi aquilo que eu falei, segundo a análise original feita já há uns 15 anos por Gaudissov, Lenhac e Clément. Eles revelaram a estabilidade, fizeram um procedimento muito semelhante ao que a gente descreveu aqui, considerar modos simplesmente radiais, né? Reduziram a equação mestra, escolheram um sistema de coordenadas adequado para poder descrever coerentemente, né, o potencial, enfim,
obter uma equação tipo Schrödinger, né, que é para o problema, que se revela autoadjunta e tudo mais, e encontrar a estabilidade. O que aconteceu foi que, na análise desse problema, a gente achou muito estranho isso. Durante muito tempo, mas eu acabei não pegando esse problema de novo, mas aí, recentemente, resolvemos voltar, falando assim, não é possível, uma singularidade no estágio. E aí definimos um trabalho até com o Martin Richard, a gente tem discutido bastante esse problema com o Gustavo Dotti também, que está, de certa forma, participando, com o Ébano, que está se doutorando aqui na UFES, e fizemos lá uma análise onde usávamos um outro sistema de coordenadas mais adequado, aparentemente, por vários motivos, técnicos que não vou entrar aqui, e a gente achava os modos instáveis. O problema foi isso aí, inclusive a gente conseguiu mais ou menos relacionar que aqueles modos não apareceriam na análise de Clemon e Altsoff e Lignac, devido ao sistema de coordenadas deles, estariam escondidos, mas a última análise que a gente fez, uma discussão que até o Dodd que chamou a atenção, é que, né, nosso operador era mal definido, no final das contas. Isso é interessante. Você pode mandar referência, por favor? Ou dizer? Olha, é um trabalho em curso, porque nós estamos procurando agora a estabilidade em outros modos, que está sendo uma dor de cabeça imensa. Mas eu te mando o trabalho, o draft aí, o esboço. O problema é para estender o operador para ele ficar autoadjunto, é isso? Exato. Tá. Coisa que o Sahar conhece profundamente, esse é um problema lá, porque esse não aplica o teorema espectral, nesse caso. Entendi. E é uma sutileza na definição das funções, tá? Como geralmente ocorre nessa análise de aplicação das condições de alta Isso é delicado mesmo. Não, obrigado, Júlio. Aliás, a análise toda perturbativa é extremamente delicada. Uhum. Bom, então Obrigado. eu agradeço ao Ricardo e ao Júlio pela discussão. Em seguida, no chat, o professor Zanelli agradece a palestra, diz belíssima palestra. A professora Nádia escreve, pergunta elementar, e aí continua. Como o tempo vira campos de matéria na cosmologia quântica? Isso aí foi uma análise que o Nivaldo, acho que foi um dos primeiros a iniciar isso, tá? Com um doutorado. Bom, só para acrescentar que o Nivaldo, por volta de 12h20, anunciou que ia precisar sair, ele agradeceu o seu interessantíssimo seminário e mandou um grande abraço. Então, só para... A gente ia conversar sobre, como é que é, o Barão de Tararé, que o Nivaldo é um dos grandes especialistas, né? Humoristas dos anos 40, 50, divertidíssimo. Bom, o Nivaldo conhece tudo aquilo. A questão lá era, mas foi quando estava falando, para responder a pergunta da Nádia, né, foi uma proposta usando, você pega o Lagrangiano de matéria, que é em termos de um fluido, e usa uma descrição para esse fluido, em termos de certos campos, que é, no caso, aí o formalismo de... Tchau, Alberto. Que é o formalismo de Schutz. Existem outros, Ryan e tal, mas o Divaldo pegou essencialmente o do formalismo de Schutz. E aí, todo um formalismo, eu acho que já tinha sido alguma coisa antes do Rubakov. Agora estou lembrando melhor, tem uma análise anterior feita por Rubakov, acho que por Renault e tudo, que você faz uma série de transformações canônicas e para as variáveis em que esse fluido é escrito, e tchau, Jorge. E aí você, no final das contas, depois você consegue reduzir a um termo que é um momento que aparece linearmente. Abraço. Aparece linearmente na Hamiltoniana, e por aparecer linearmente na Hamiltoniana, você, quando quantiza, usa as regras de quantização, gera uma derivada de primeira ordem, quer dizer que se identifica com o tempo. O que parece também fisicamente razoável. Tá? A dinâmica da matéria te dá, que há uma série de considerações, inclusive termodinâmicas, nesse processo todo, ela te dá a direção temporal. Né? É uma identificação, mas, pelo menos, digamos assim, com um forte apelo. Né?
Então, obrigado, Júlio. A Nádia avisou que ela precisou sair já há um tempo, mas eu acho que é bom deixar registrada a sua resposta para ela ver depois no YouTube. Bom, só para não me perder, bom, então eu já falei sobre o Nivaldo, e aqui o Alberto, eu já mencionei a referência dele, aí vem o Caio, o Alberto, o Satish, Alberto, a Nádia avisando que precisava sair, o Caio. O Caio, ele manda uma referência de 2016 da análise matemática da estabilidade de Schwarzschild. Pelo que eu pude apurar, é um artigo de 146 páginas, algo desse tipo. Então, eu não prestei atenção nisso, eu só abri rapidamente. Bom, a referência está aqui no chat. Eu tô com dificuldade de achar agora o link. Mas tudo bem, depois a gente... Mas está aqui no chat, você consegue capturar. É uma referência de 2016. O Elvis Moreira, olá, professor Júlio, muito obrigado pela sua apresentação. O Alberto avisou que precisava sair. O Caio agradeceu a apresentação e a discussão, mas precisaria sair. O Zanelli também comunicou. O professor Saulo mandou um abraço e agradeceu. Bom, eu acho que pela hora e pelo volume da discussão, que foi muito, assim, foi excelente, foi muito legal, eu acho que a gente pode encerrar, né? Também imagino que o Júlio já esteja com fome. A Cláudia está com fome. Bom, eu queria mais uma vez agradecer ao professor Júlio por toda essa disponibilidade e por, enfim, promover toda essa discussão muito interessante. E, enfim, espero que a gente consiga continuar esse ambiente de discussão em oportunidades futuras. E convido a todos que ainda permanecem na chamada para agradecer ao Júlio pela excelente apresentação que foi nos dada hoje. Então, obrigado, Júlio. Obrigado a vocês. Obrigado pelos inúmeros comentários que mostram que essa solução de Schwarzschild realmente tem uma certa maldição sobre ela. Bom, nos persegue. Vamos ver se a gente consegue, de alguma forma, resolver essa maldição. Então tá, Obrigado. eu vou parar a gravação e, enfim, agradeço mais uma vez a participação de todos e todas.